Black Clover, capítulo 236, Yuno versus Garderoa, um dos oficiais da Tríade das Trevas que usa 40% apenas do poder dos demônios, e olha só o trabalho que ele deu para o Yuno, hoje, 18 meses depois de ter ingressado, vice-capitão da Alvorecer Dourado. Aparentemente parece um capítulo de trocação, porradinha, um capítulo inteiro só pro Yuno batendo no cara, mas o Garderoa mandou umas informações sobre o contexto do Reino de Spades, a Tríade das Trevas, e a gente viu um crescimento do Yuno, além de um desenvolvimento de sua relação com os outros membros da Alvorecer Dourado. Vamos analisar esse capítulo e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no All Blue para mais Black Clover. A gente analisa tanto o anime quanto o mangá. E galera, se você só acompanha o mangá, vale a pena ir pro anime porque tá naquele clímax contra o demônio no Palácio das Trevas. Estamos vendo o flashback do Reino de Clover há 500 anos. O flashback mais especificamente do Lumière e Duriste, revelando como tudo aconteceu, a batalha contra aquele demôniozão, todo mundo sendo manipulado pelo Capiroto Master, né? Mas vamos agora ao capítulo 236, que tem como título Não tem como sermos iguais. É aquela frase que o Yuno diz para o Garderoa. Eu me pergunto se estou pronunciando certo o nome desse personagem, porque eu aprendi francês em Nanatsu no Taizai com a Derrière, eu chamava assim, e é Derrière. Então eu acredito que o Garderoa tem uma pronúncia parecida com essa. Se você sabe línguas, especificamente francês, dá o help aí. O capítulo 236 começa com o Yuno lembrando da sua relação com Asta, que não é uma relação de sangue, mas eles prometem cuidar um do outro e também uns dos outros. Os seus companheiros, né, da Touro Negro e da Alvorecer Dourado, eles prometem um pro outro que os seus amigos seriam família. Então, essa definição da relação do Yuno para com o Asta é para o Yuki Tabata desenvolver aquela relação que o Yuno tem com seus outros companheiros da Alvorecer Dourado. Então, o Yuki Tabata ele se preocupa no começo do capítulo em mostrar o que o Yuno tem, o que o Yuno conquistou nos dias de hoje, durante esses 18 meses, né? Os amigos que ele fez na Alvorecer Dourado. Então a gente imagina, o Asta tem todo aquele clima com os membros da Touro Negro, porque é o grupo protagonista, em que se insere o protagonista. Mas o Yuno tem uma relação com seus companheiros também. Deve ser algo menos coloquial do que é na Touro Negro? Sim, mas há uma relação de irmandade ali. Então o Yuno fez amigos, é até citado o sorriso que o Yuno começou a esboçar. Pô, Yuno, esse sorriso combina mais com você. Porque o Yuno sempre mantém aquela imagem, né? Inclusive o próprio Yuno fala isso, que ele tá mantendo um personagem ali, todo mão nos bolsos, cara de sério. E pô, agora ele tá começando a dar mais vazão aos sentimentos dele. E isso tudo só para dar peso pro que tá rolando com ele no presente momento, o que é revoltante, porque esse Garderoa provocou uma chacina aí. Não só ele, o outro oficial que usa de 40%, também que são dois oficiais que estão aí, com o Zenon, que é um dos 3 grandes da Tríade das Trevas. Metade da Alvorecer Dourado tá morta e a outra metade tá quase lá. Essas são as palavras do Garderoa. E o Yuno, ele tá bem revoltado. A gente vê que ele fica bem revoltado no final do capítulo passado, do capítulo 235, mas aqui a gente vai notando a transição de revolta pra frieza, porque o Yuno precisa manter a calma pra resolver aquela situação ali. E olha, o cara foi muito sangue frio, no lado positivo da coisa, sabe? Se ele se descontrolasse, talvez ele perdesse essa luta, o que é bem interessante, porque o Garderoa se trata de um oficial, ele não é um dos 3 grandes, né? Então o Yuno, nessa transição de revolta para calmaria, para ele poder estabelecer, para ele poder otimizar os seus movimentos na batalha, ele já manda um Spirit Storm, a tempestade espiritual para cima do inimigo, e o inimigo defende. Galera, é absurdo a gente imaginar alguém defendendo um Spirit Storm do Yuno. Eu sei que num Battle Shonen vai numa crescente, né? O próximo inimigo sempre é o mais forte. E agora, o Yuno tá se vindo, por assim dizer, de escada
pra mostrar o poder dessa galera, até onde vai o poder dessa galera. É absurdo. Eu sei que o Yuno venceu essa batalha, mas o cara tá tancando os golpes do Yuno. É como se o Yuno estivesse se vindo de escada pra mostrar até onde vai, né? Esse cara só tá usando 40%, tá segurando os golpes do Yuno. Imagina o Zenon. E aí o Gardevoir, ele diz gostar daquele golpe, principalmente porque ele percebe que o Yuno foi escolhido pelo espírito mágico do vento, a Sylph. E ó quem apareceu aqui pra mais um vídeo de Black Clover, é a Venus! Né, Venus? Você sabia que o Gardevoir usa 40% do poder do demônio? Usa. Quer puxão, quer? Quem puxão? Oh, meu Deus. Então, galera, é isso. Gardevoir usa 40% do poder do demônio e ele tem uma magia de pedra. Se eu não me engano, o Alekdra, da Alvorecer Dourado, ele tem uma magia de pedra, mas aí você imagina isso ser amplificado por um poder demoníaco. É bem impressionante como o Yuno tá aqui de nível de revolta, ó, e vai ficando cada vez mais tranquilo ao ponto de usar a dança espiritual para desviar dos golpes do Gardevoir e salvar a galera que ainda tá viva da Alvorecer Dourado. Ele tá afastando a galera que tá desmaiada dessa explosão de pedras do Gardevoir, velho. É absurdo. O Yuno, que cavaleiro mágico, velho. Realmente é bem impressionante. Eu não gosto muito do tipão dele, sabe? Ele é meio pedante. É por isso que ele foi pra Alvorecer Dourado também. A galera aparenta ser bem nariz empinado, né? Mas, pô, Yuno, deixa esse personagem de lado, começa a esboçar mais sorrisos que você vai virar um personagem cada vez mais interessante. E aí o Gardevoir, ele revela que o Zenon tá enfrentando o William Vingancinha. A gente já sabia disso, né? Mas o Yuno tava meio perdido nessa história toda. E o Gardevoir diz também que o Vingancinha é um mago arcano. Alguns de vocês tinham percebido isso já na leitura do capítulo 235. Eu não percebi, mas trago essa informação aqui para o 236. Pô, galera, bem interessante, né? O William Vengeance, ele é um mago arcano. Isso é, vocês estão ligados, né? No novo ranqueamento do Reino de Hearts, que também é usado pelo Reino de Spades. Que um cavaleiro mágico, ele quando é nível 0 e 1, são os mais absurdos possíveis e eles estão aptos então a enfrentar um demônio. Em questão de força bruta. Mas tem certos poderes que você não precisa necessariamente ser nível 0 e 1, certo? Tipo o Asta, ele é nível 9, porque ele não tem magia, mas ele é apto para enfrentar um demônio, ou seja, ele é um mago arcano. E o William Vengeance é um mago arcano também. Ou seja, o William Vengeance poderíamos dizer que ele é nível 0 e mago arcano. Véi, que adição para uma luta contra o Megícola, que é o demônio em questão da vez, né? Então, o William Vengeance, por que ele é um mago arcano? Pela conexão que ele tem com o Pattori. Ele pode usar aquelas magias de luz, ou luz sombria do Pattori ainda, porque o Pattori foi exorcizado, né? Agora é só o William Vengeance. Então eu acredito que ele é mago arcano por conta daquela magia da árvore da vida. Enquanto a luta vai rolando, mais informações vão chegando. Por isso que eu achei esse capítulo interessante. Às vezes eu fico pistola com Black Clover porque é um capítulo só de luta. Mas esse aqui teve muitas informações, né? Nada tão impressionante, né? Porque o Gardevoir, ele avalia o Yuno como um mago nível 0. Ok, já esperávamos isso. Tipo, no mínimo o Yuno ia ser nível 1. Mas ok, ele é nível 0. E a gente vai vendo, galera, o que é impressionante é, mais uma vez, o Gardevoir tá usando 40% do poder de Megícola e tá conseguindo bloquear os ataques mais fortes do Yuno, velho. Beleza, o Yuno tá conseguindo desviar com a dança espiritual, mas pô, o cara ter bloqueado um Spirit Storm. O Yuno pergunta o porquê daquele ataque, eu achei bem interessante, né? Ó, vejam só o nível de sangue frio. A revolta do Yuno e o cara ficando cada vez mais calmo ao ponto de pensar naquela pergunta, porque ele pode extrair informações para futuras investigações que partirão do Reino de Clover em conluio com o Reino de Hearts. E aí o Gardevoir diz que a Tríade das Trevas precisa de magos arcanos. Olha só, a Aroropética, né, que comanda o espírito da água Undine, ela diz que essa união de Clover e Hearts precisa muito de magos arcanos para enfrentar os demônios. Mas por que o Reino de Spades também precisa? Eu acredito que eles precisam já para outro objetivo, que é o combustível para aquelas cidadelas aracnídeas deles e outras coisas também. Então eu acho que é para extrair energia, sabe? Tipo, extrair a Kyuubi do Naruto, aquele objetivo da Akatsuki, que extraía todo o chakra e tal, até o usuário morrer.
Então acho que é mais ou menos por aí. E aí o Galerois começa a falar do passado do reino de Spades, que eles tinham um rei amoroso e tal, pacífico, até que chegou a Tríade das Trevas, deu o golpe, só queriam poder e deram vazão àquela galera que queria poder. Então vejam que louco, tinha gente no reino de Spades que tinha esse ódio no coração e estavam lá escondidinho. Quando a Tríade das Trevas chegou, era uma galera que agora, tipo, a Tríade das Trevas deu vazão pra esse povo expressar o seu ódio. Isso é tão perigoso, velho. Tipo, Yuno é Yuno de Clover, mas eu acredito que ele deve sentir essa galera da Tríade das Trevas e esses oficiais aí pisando nos seus antepassados, né? Porque beleza, o Galerois não sabe que o Yuno é o príncipe de Spades, mas pô, o Yuno sabe. Então, aquele rei imbecil, amoroso, fraco. Pô, o Yuno deve ficar pistola, né? É o meu antepassado. Por mais que eu tenha crescido no reino de Clover, pô, tive pais que me amaram, segundo o carinha que tá lá em Hagi, né? Esqueci o nome dele agora. Ralph, sei lá. Esqueci o nome dele. Lembrem aí nos comentários. E aí o Galerois vai falando que sente uma sensação elétrica, eu me sinto eletrizado quando eu mato. Que o Yuno pergunta, né? O que você sente quando mata as pessoas? Vejam só, outra pergunta de sangue frio. E o Galerois dá esse testemunho, né, de psicopata. E o Galerois ainda ousa dizer que, como o Yuno é forte, ele deve se sentir da mesma maneira. Vai, diz pra mim, você que é forte, você gosta de matar as criaturas mais fracas, né? Véi, vejam isso, pô. E aí que vem o título do capítulo. Nós nunca seremos iguais. É aí que, depois de Spirit Storm, da dança espiritual também, beleza, que a dança espiritual é mais uma técnica de evasão e defesa. Mas o cara mandou um Spirit Storm e no final precisa mandar a Zeph, que é o golpe mais poderoso do Yuno, com a magia do vento da Sylph e tal, quando ele tá nesse modo sagrado, com a coroinha, com essa aura verde, né? Então ele manda a espada mágica, o Galerois aparenta segurar e você fica, não, pera aí, velho. 40% do poder de Megicula faz ele segurar o Zeph, a espada de vento do Yuno, mas aí a gente começa a perceber que a magia de pedra começa a erodir em níveis atômicos, véio. O Yuno realmente ficou pistola e ele diz uma frase muito massa no final do capítulo. Não importa se for como Cavaleiro Mágico de Clover ou Príncipe de Spades, eu serei o homem que acabará com isso. Velho, o Yuno tá muito sangue nos olhos. Ele não tá berserk, e isso é incrível, porque ele consegue manter a frieza, mas ele quer resolver toda essa parada agora, velho. Lembrando, Galerois tava usando 40% do poder do demônio. E lembrando também, o Zenon usa 80%. É o dobro. Se o Yuno for pra cima do Zenon agora, ele leva um couro, velho. Eu acho que ele apanha. Ele conseguiu vencer do Galerois sem tanta dificuldade. Você vê uns ferimentozinhos, assim, uns arranhões no rosto do Yuno, algumas pedras devem ter batido de raspão e tal, mas eu acredito que o Yuno deve aguentar, assim, 60% no máximo. Contra o Zenon, salsifufu. Então, uma estratégia é o Yuno chegar a tempo e se unir ao William Vengeance para lutar contra o Zenon. Caso contrário, cada um lutando de maneira isolada, os dois perdem. Mas será que a gente já vai ver a morte do William Vengeance? Né? Tipo, o cara vai pagar pelos seus pecados? Né? Da pior maneira, né? Porque acredito que já tá tudo bem encaminhado, bem resolvido, então eu não queria ver a morte do William Vengeance. E talvez o William Vengeance seja usado pra gente entender por que a Tríade das Trevas está atrás de magos arcanos. É isso, galera. Quero saber a opinião de vocês sobre essa análise e sobre o capítulo em si. Mostrem aí suas visões nos comentários e até a próxima!